Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 19 a 24. Esses são os versículos que nós leremos aqui. E eu quero te convidar a estar muito atento àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Essa palavra é muito preciosa e é essa palavra que transforma os nossos corações, é essa palavra que muda as nossas vidas, é essa palavra que é a palavra de Deus. Mateus, Evangelho, capítulo 6, versículos 19 ao versículo 24. Hoje eu quero falar com os irmãos acerca dos tesouros do coração. Qual é o tesouro do teu coração? Qual é o tesouro mais precioso do teu coração? É sobre isso que Jesus nos fala através desses versículos aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nem a ferrugem, onde traça e nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, eu quero pedir ao Senhor que, pelo Teu Espírito, o Senhor coloque em nossos corações o temor devido. O Senhor coloque em nossos corações a concepção real do que significa estarmos aqui diante da Tua Palavra, diante desse momento. Deus, e eu quero te pedir, ao Senhor, que o Senhor e o Teu Espírito Santo, ó Pai, prepare os nossos corações para ouvirmos essa santa palavra, para que ela não volte vazia, para que o Senhor mesmo, fale aos nossos corações. Eu tenho certeza que quando nós adentramos em um domingo como esse, um número de pessoas como essas que estão aqui, há as mais diversas expectativas, aos mais diversos anseios, as mais diversas dores, os mais diversos temores, diferentes graus de compreensão e compromisso com o Senhor. São todas essas pessoas que eu quero colocar diante do Pai. Fala aos nossos corações através desta santa e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há alguns anos atrás, eu acho, salvo engano, primeiro semestre de 2008, eu caminhava para a conclusão do curso de psicologia na Universidade Católica, e nós temos um número X de estágios, de horas de estágio, que nós precisávamos cumprir, e a área que eu escolhi foi a clínica. E então, eles têm uma clínica escola, onde os alunos vão ali sob a supervisão de um professor, eles atendem a demanda que chega àquela escola. O público ali, das proximidades da Universidade Católica, aqui em Taguatinga, e tantas quantas pessoas necessitem ou precisem ou procurem ali aquela instituição. E muito me marcou o início e o meu primeiro momento de estágio
foi porque eu fui orientado pela supervisora e a professora que coordenava aquele estágio. Eu fui orientado a ela dividiu para os alunos um número X de casos, de pastas, e cada um de nós tinha a responsabilidade de contactar aquelas pessoas dizendo, olha, aqui é da Universidade Católica, eu tenho aqui um pedido seu para atendimento, e nós queremos marcar, então, para que você venha e comece aqui esse atendimento. E assim eu fiz, e fui orientado, porque algumas das pastas que a gente tinha ali, alguns dos prontuários que nós tínhamos ali, tinham uma etiquetazinha de urgência. Então era uma etiquetazinha vermelhinha, com escrito urgente, e nós fomos orientados que nós procurássemos primeiro aquele grupo de pessoas que necessitava com mais urgência. O primeiro telefonema que eu dei, jamais eu me esquecerei disso, e o primeiro telefonema que dei era um rapaz, um jovem rapaz, e vi uma pequena descrição da sua história. Parece-me que era um usuário de droga, alguém lutando contra o vício, contra as drogas, e eu liguei num telefone, não consegui, liguei em outro telefone, não consegui, liguei em um terceiro telefone, que uma pessoa atendeu, não era a mãe, não me lembro ao bem se era a tia, não me lembro ao bem ao certo quem era, mas essa pessoa atende o telefone, e eu disse, olha, aqui é da Universidade Católica, esse rapaz tem aqui um prontuário, e ele está esperando atendimento, e eu gostaria de marcar com ele. A pessoa ficou um pouco muda ali, silente por alguns momentos, e até que ela me disse, olha, ele não vai poder ir. Eu disse, algum problema? Ela disse, sim. Há um mês atrás, esse rapaz viajou com a família para o Rio de Janeiro, e ele pulou do 10º andar do prédio e ele suicidou-se. E as primeiras coisas que vieram à minha mente foi, e se eu tivesse ligado antes? E se eu tivesse falado antes? E se eu tivesse chegado aqui um pouquinho antes? Essa foi a minha primeira experiência, antes mesmo de ter sentado com alguém. Meu coração ficou extremamente abalado com aquela situação. E perguntas também vinham ao meu coração, como que um jovem, um garoto como esse, faz em um ato desesperado. E sempre me lembro, quando eu penso na situação de suicídio, de ter lido uma reportagem com um psiquiatra que dizia algo que é mais pura verdade. Ele dizia, olha, o desespero e a dor de quem se mata, e ele dizia assim que quem tenta o suicídio não quer morrer, quer parar de sofrer. Às vezes as pessoas estão lidando com uma dor tão profunda, tão desesperadora, com a qual eles não conseguem encontrar algum apoio ou solução ou esperança, o que seja, que a morte começa a se configurar como uma possibilidade de se aliviar a dor. Um relatório que foi divulgado ano passado, em setembro do ano passado, pela OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, registrou os seguintes dados, prestem atenção nisso. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto eu comecei a minha fala aqui, pelo menos umas 5 pessoas já se suicidaram. Em números absolutos, o Brasil vem crescendo, e em números absolutos o Brasil aparece em 8º país do mundo em número de suicídios. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, são cerca de 800 mil pessoas que cometeram suicídio até 2012, e hoje já é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade, e prestem atenção, homens,
Grupo majoritário masculino. Homens se matam mais do que as mulheres. De acordo com um relatório em todo o mundo, o suicídio representa uns 50% das mortes violentas. 50% e 71% das mortes violentas entre homens. Aponta os dados da OMS que no Brasil, em 2012, foram registrados 11.821 suicídios. Em números absolutos, o Brasil, à frente do Brasil, né, está aí a Índia, a China, os Estados Unidos, o Japão, cerca de 29 mil suicídios por ano. E por aí afora vai. E quando nós pensamos em um dado como esse, ou quando nós pensamos na saúde emocional das pessoas de uma forma geral, a gente sempre é levado a se perguntar o porquê. O que leva essa pessoa nesse ato de desespero? Por literatura e por experiência própria, no convívio e no trato com pessoas que chegam cada vez mais, um número maior de pessoas que nos procuram buscando ajuda diante de um sofrimento intenso, de dor intensa. A gente percebe que o adoecimento emocional, ele é indissociavelmente ligado à cultura que a gente vive, ao estilo de vida que a gente vive. Existem muitos fatores patogênicos, ou seja, geradores de adoecimento, que estão por demais relacionados com fatores que envolvem o nosso estilo de vida, a nossa cultura. Nós trabalhamos muito, nós descansamos pouco, nós vivemos sob uma pressão terrível todos os dias de inúmeras demandas, sejam elas implícitas, sejam elas explícitas. Nós gastamos horas e horas do nosso dia no trânsito, o estresse, as lutas, as adversidades da vida, quando somos acometidos por elas. Todos esses fatores estão intimamente relacionados. Fatores culturais, como, por exemplo, a gente viver numa sociedade que é extremamente consumista. Parece que a gente vive num mundo que tudo que a gente tem nunca é e nunca será suficiente. Eu me lembro que o Foster, ele escreveu um livro já há muitos anos atrás, chamado Celebração da Disciplina, e ele descreve o consumismo da seguinte forma. Ele diz assim, consumismo é você comprar aquilo que não precisa para mostrar para quem você não gosta. A gente sempre tem a sensação de que tudo que a gente tem nunca é suficiente. A gente sempre estabelece uma meta, seja ela material, ou seja ela um status social, a gente diz assim, eu quero chegar lá. E aí quando a gente chega lá, a gente tem uma nova meta. E aí uma nova meta, e a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. A gente vive numa cultura que ela é extremamente materialista. Isso quer dizer que a gente passa a ser avaliado por aquilo que a gente tem, em detrimento daquilo que a gente é. As pessoas são bem tratadas na proporcionalidade dos seus bens. É interessante que a gente já começa a perceber, por exemplo, os respingos disso nessa cultura, nas nossas próprias filhas, são pequenininhas. Papai, eu posso ter um iPod? Não pode, filha. Não, eu não tenho problema você dar um iPod, eu não posso, por enquanto. Pode chegar uma hora. Mas eu me lembro que, olha, eu já sou de uma geração, eu não estou tão velho assim, mas eu sou de uma geração, meu primeiro computador eu comprei no ano de 2000, minto.
no ano de 95, 96, foi meu primeiro ano no seminário presbiteriano em Campinas. Foi quando eu tive o meu primeiro computador e eu achava aquilo uma maravilha. Já tinha internet de escadinha, sabe? Então eu ia para a aula de manhã, ligava o computador e a internet voltava na hora do almoço para usar a internet. Era coisa mais ou menos assim. Hoje os nossos meninos, esses dias eu estava lutando com Netflix lá em casa e a Bibi falou, não pai, me dá isso aqui aí. Tá bom, tá bom. Esses meninos, e aí eu fico pensando na geração que me antecedeu, por exemplo, na geração da minha mãe, eu tenho infinitamente mais do que os meus pais tiveram, as minhas filhas já têm muito mais do que eu tenho, do que eu tive, na idade que tem. E de repente a gente precisa tomar cuidado, porque a gente corre o risco de ter aquela sensação de que tudo que a gente tem, ainda assim, não é suficiente. Alguns anos atrás eu li um artigo chamado Paradoxo do Progresso. E era um relatório acerca do crescimento, especialmente em uma fase de crescimento econômico sem precedentes nos Estados Unidos. E o texto me chamou a atenção, porque o Paradoxo do Progresso afirmava que os Estados Unidos, desde a década de 50 até início de 2000, as pessoas nunca tiveram casas tão grandes. As pessoas nunca tiveram tanto dinheiro, tanta possibilidade de consumo, mas mesmo assim a contrapartida disso, que é que a despeito de tudo que eles tinham, era uma época em que os níveis de depressão, ou de adoecimento emocional, ou de insatisfação, era muito maior do que há 50 anos atrás. As pessoas tinham muito mais, mas mesmo embora muito mais elas tivessem, muito mais infelizes elas eram. Muito mais. O resultado disso, e desse mundo que a gente vive, e quando a gente olha os números que apontam para a dor e para o sofrimento, me fazem muito pensar nesse texto que Jesus nos relata. Jesus trata de uma temática, e uma temática que nos desafia, por conta da sutileza dos disfarces do nosso coração. Jesus fala das prioridades do nosso coração. E ele nos chama a atenção para nós olharmos para essa questão das prioridades do nosso coração. Nós já vimos aqui, até aqui no Sermão do Monte, já exploramos, que o entendimento judaico-cristão e o entendimento de Jesus acerca do coração é que o coração, como diz lá em Provérbio, são as fontes da vida. O judeu entendia e concebia o coração como a fonte das emoções, das escolhas, das decisões. É o lugar mais precioso do ser humano. E aí Jesus, compreendendo isso, Jesus leva esse ensinamento, fazendo com que aquelas pessoas entendessem que a vida que a gente vive, o jeito que a gente enxerga essa vida, os passos que a gente dá, as direções que a gente toma, as escolhas que a gente faz, são determinados de dentro para fora. E aqui eu já disse uma quantidade enorme de vezes que a vereda de fora é determinada pela vereda de dentro. Se a vereda de dentro é reta, a vereda de fora será a vereda plana. Mas se a vereda de dentro é tortuosa, a vereda de fora será íngreme, perigosa e tortuosa também. Porque assim a vida é vivida, de dentro para fora. E o nosso coração determina as nossas prioridades. E Jesus então nos convida a avaliarmos. E essa é a nossa primeira lição aqui nessa noite. Avalie as prioridades do seu coração. Avalie as prioridades do seu coração. E aí talvez você se pergunte, mas como? A gente tem algumas dicas, por exemplo. Quando você se pergunta acerca daquilo que é importante na sua vida. O que é mais importante na sua vida? Bom, penso eu que são as coisas com as quais você gasta mais tempo, são as coisas com as quais você tem mais prazer,
São as coisas que demandam mais a sua energia, a sua dedicação, o seu empenho, a sua força. O que é prioridade na sua vida? Jesus nos convida a avaliarmos essas prioridades. Jesus nos desafia a olharmos essa prioridade. Sabe por que Jesus nos desafia? Porque Jesus, que é Deus, entende que no meu e no seu coração nós só podemos ter uma prioridade máxima. Sabe qual é? Quando Jesus foi perguntado acerca dos mandamentos e foi perguntado como ele poderia resumir toda a lei e os mandamentos, ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o entendimento. Ame a Deus, ou seja, com tudo que você é, alma, mente, emoções. Esse é o amor que Deus requer de mim, de você. Por quê? Que Deus requer a exclusividade, a prioridade do seu coração, não é porque Ele é um Deus egoísta. Porque somente Ele, sendo Deus, pode dar para cada um de nós aquilo que o nosso coração necessita. Somente Ele, sendo Deus, pode ser o nosso Senhor, que nos supre em todas as nossas necessidades. O problema é quando você, de repente, talvez tenha se perguntado o que foi a prioridade do seu coração, você perceba que talvez seja o seu trabalho é tudo para você, você gasta toda a sua energia, empenho, sonhos, emoções para galgar degraus, para ser um bom funcionário. Ou talvez a prioridade máxima do seu coração, e nós podemos dar outro nome para isso: ídolo. Pode ser um ídolo do seu coração. Pode ser o seu filho. Pode ser a coisa mais preciosa que você tenha na vida. Pode ser o seu marido, a sua esposa. Pode ser a sua casa, que você tanto lutou para construí-la. Qual é a prioridade? Sabe por que essa pergunta é extremamente difícil? Porque a resposta nem sempre é clara. João Calvino dizia algo muito interessante. Ele dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E realmente o é. Todo tempo a gente cria... Você sabe como é que a gente, por exemplo, poderia definir um ídolo? É tudo aquilo em que você coloca o seu coração que poderia pertencer somente a Deus. É você colocar no lugar de Deus aquilo que somente é... aquele local que somente a Ele pertence. Quando você escolhe um ídolo, eu não sei o quanto que conscientemente você faz isso, mas o fato é que nós o fazemos, e a gente tem que cuidar e avaliar o coração, mas o fato é que quando você escolhe um ídolo, você o coloca no trono do seu coração, esperando que ele te dê somente aquilo que Deus pode te dar. E é por isso que alguns meses atrás, uma pessoa querida de uma outra igreja me procurou para que eu atendesse uma moça jovem, porque havia tentado suicídio algumas vezes. Motivo? O noivo terminou o noivado com ela. E na nossa conversa a gente chamava atenção para o fato de que, muito provavelmente, aquele noivo se tornou tudo que ela tinha. A esperança da felicidade. Esse é o homem da minha vida, vamos casar com ele. Vou ser feliz com ele. Esse cara vai me fazer feliz. E o cara que a faria feliz foi o cara que há poucos dias antes do casamento chega sem muita explicação dizendo: pega a tua mala, vai embora, a gente está terminado. A vida e o sentido da vida para aquela moça, de alguma forma, ali havia terminado também. Jesus fala das prioridades do nosso coração, e aqui Jesus é interessante, porque Jesus escolhe uma.
talvez o ídolo mais difícil de ser destronado, que são as riquezas, que é o dinheiro. Olha o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. E aqui eu quero fazer uma observação, e preste bem atenção nisso. Eu não estou dizendo que dinheiro é necessariamente ruim. Eu não estou dizendo que família é algo ruim, que marido, filhos, que bens, que trabalho são coisas ruins. Não, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou afirmando é que essas coisas só podem ser boas quando elas ocupam o devido lugar no nosso coração. Porque se elas ocuparem o lugar de Deus, elas vão nos dominar e elas vão nos escravizar. E aqui Jesus então fala do dinheiro. Fala, por exemplo, das riquezas e nos alerta para o perigo dessas riquezas. E as riquezas são tão perigosas. Por que o dinheiro ele é tão fascinante e ele é tão sedutor? Como é que, uma vez, há muito tempo eu ouvi a seguinte frase, né, que dinheiro não compra felicidade. Já ouviu essa frase? Aí eu ouvi um gaiato dizer que o dinheiro não compra felicidade, manda buscar, né? Jesus falava do perigo das riquezas. E Jesus nos alerta, por exemplo, sabe qual é o grande perigo? O grande perigo, e eu vejo tantas pessoas assim, irmãos, o grande perigo é que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Vocês lembram daquele filme, O Advogado do Diabo? Vocês lembram daquele filme fantástico? Eu acho que é o Robert De Niro, não foi? O Robert De Niro, não, Al Pacino, perdão, Al Pacino, eu manjo muito cinema. O Al Pacino, ele foi o melhor capeta da história de Hollywood. Foi um negócio fantástico. E eu acho que a grande faceta ali pintada pelo Al Pacino foi a grande sedução do poder e da riqueza ali com aquele jovem e bem-sucedido advogado. Olha o que diz Eclesiastes, gente. Olha o que diz Eclesiastes, palavras do homem mais rico do mundo na sua época. Palavra do mesmo homem que disse que não havia negado aos seus olhos nada daquilo que ele desejou. Daquele homem que disse, eu plantei vinhas, eu plantei pomares, eu tive mulheres, eu tive riqueza, eu não neguei aos meus olhos nada daquilo que os meus olhos desejaram. Eis as palavras desse homem: quem ama o dinheiro, dele jamais se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é verdade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos de que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eu, graças a Deus, não sei que problema é esse, né? Mas eu fico pensando, esses dias eu conversava com um amigo, ele é um comerciante, eu não sei nem como descrever esse comerciante, é um médio comerciante, não ele tem um mercado, tem uma boa posse, tem boas rendas, não é cristão, mas ele me contava que agora, seus 46 anos de idade, ele, um cara que começou a trabalhar muito cedo, ele dizia, eu estou desacelerando. E ele me relatava a conversa com outro amigo, sessentão. Cara podre de rico, tem um monte de dinheiro, tem um monte de bens. E aí, aos 60 anos, ele pegou uma enfermidade, não me lembro qual é. E agora o cara está quebrado, o cara está moído. E ele disse, agora eu tenho que tirar umas férias. E aí ele conta a tristeza desse homem que chegou à praia, mas não conseguia nem andar por causa da debilidade. A família vem, traz ele para perto da areia, senta ele, enquanto ali a família, a esposa, vão aproveitar o mar. Ele disse que naquela hora que ele viu toda a família, e ele entrevado naquela cadeira, debaixo daquele sombreiro, ele derramou lágrimas de tristeza.
Ele se deu conta que ele gastou todo o tempo, toda a vida, toda a força, todas as emoções empenhadas e toda a energia para nunca poder ter desfrutado dos bens que ele amealhou. Timóteo, Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, irmãos. Ora, os que querem ficar ricos, caem em grande tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Há anos atrás eu fiz o casamento de um amigo e que eu me lembro com muito pesar, porque nós éramos ainda recém-saídos do 2º grau do ensino médio. E ele é um cara inteligente, determinado, e ele dizia assim para mim: eu quero ser rico. E eu dizia para ele: eu quero ser pastor. Aí você pode pensar a mesma coisa, não aqui. Eu dizia: eu quero ser rico. Eu falei: cara, eu quero ser pastor. Ah, é, Adriano? Ele falou: bicho, um dia eu vou comprar um avião. Eu falo: se um dia eu andar de avião, tá bom. Esse cara ficou rico. Ele ficou rico. Ele trabalhou. Ele se virou. Mas ele já perdeu o que ele tinha de mais precioso. A esposa separou dele. Eles vivem numa guerra judicial, porque é uma luta para ele conseguir ver o filho em paz. Ele decepcionou a mãe, a família, porque ele amou o dinheiro. Eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque eu acredito que ele amou o dinheiro mais do que amou a Deus. E a desgraça se deu. É interessante que Jesus nos alerta para as nossas prioridades no coração. E ele diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que é o tesouro da sua vida, e presta bem atenção disso, não são os tesouros da vida que determinam as prioridades do coração. São os tesouros do coração que determinam as prioridades da vida. Aquilo que você deseja como mais precioso é aquilo que você vai buscar como mais importante na sua vida. Um coração lascivo, ou um coração arrogante, ou um coração cobiçoso fará de você uma pessoa tal qual o seu coração. E é interessante que Jesus fala dos olhos. E Jesus descreve os olhos como a lâmpada do corpo. No versículo 22 e 23, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o seu corpo estará em trevas. Presta atenção aqui, irmãos. Existe uma correlação entre os olhos e o coração. Porque o nosso coração, os nossos olhos olham para aquilo que o nosso coração deseja. E é interessante você pensar como os nossos olhos, a partir dos nossos olhos, é que nós nos apropriamos da vida. E aí eu te pergunto, como é o seu olhar para o trabalho? Como é o seu olhar para o dinheiro? Como é o seu olhar para as mulheres? Para os homens, para o sexo oposto, como é o seu olhar para as suas pretensões sociais, de trabalho e etc. Como são os seus olhos? Qual é o olhar que você lança? Como é que você se apropria deste mundo que está à sua volta? Porque se há luz dentro de você, o teu corpo será luminoso. Mas se o seu coração é treva, o teu corpo e os teus olhos andarão em busca de trevas.
Avalie, pois, as prioridades do seu coração. E eu quero partilhar com você uma segunda e simples recomendação de Jesus. Reorganize as prioridades do seu coração. Reorganize. C.S. Lewis dizia uma coisa muito importante. Ele dizia assim: coloque as primeiras coisas nos primeiros lugares. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você será um bom pai. Parou para pensar nisso? Marido, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você será um homem fiel. Você conseguirá pedir perdão, esposas, filhos. Hoje eu estava comentando com a Dani, gente, eu sento aqui no segundo, terceiro banco, e aqui na frente ficam, hoje eu contei 10 menininhas, e eu contei um menino ali no banco. Irmãos, o mundo, orem para o nascimento de meninos, viu? Aí tinham 10 meninas aqui, e quando eu olhei aquelas meninas ali, em pezinhas aqui, cantando e louvando a Deus. E ontem a gente estava aqui realizando um casamento. Gente, a hora que o pai vem e desce o noivo e dá aquele abraço, eu fiquei pensando assim comigo, gente, se fosse comigo, eu não sei se eu abraçava ou se eu dava um mata-leão no sujeito. Oh, meu Deus, a gente ama tanto, a gente ama tanto. Sabe qual é a minha oração? Eu acho que essa é a oração de vocês, pais. Eu espero que o seja. Eu peço a Deus que as minhas filhas amem o Senhor. Sabe o que dizia Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona dizia: ame a Deus e faça o que quiseres. Porque se o amor de Deus for a regra máxima da sua vida, você fará boas escolhas. Você vai glorificar o nome de Deus. É isso que eu quero das minhas meninas. Eu olho para elas e eu peço, Senhor, que elas amem ao Senhor. Elas amem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Reorganize as prioridades do seu coração. Estava folheando lá em casa um livro que eu tenho chamado, um livro de William Bennett chamado O Livro das Virtudes. E há muito tempo atrás, eu nem sei te contar e relatar a história com precisão, depois você vai lá no senhor Google e você pesquisa lá direito, mas tem uma história de Tolstói chamada, olha o título, é De Quanta Terra Precisa um Homem. É a história de um homem, um simples camponês, Pacome, não me lembro o nome do sujeito, e esse simples camponês com a sua mulher, eles viviam um momento de muita insatisfação, por conta da vida dura, de pequeno camponês, da vida de extremo trabalho. E aí é interessante que Tolstói era cristão, e ele conta que o diabo ouviu a conversa da esposa. E então a conversa da esposa com uma outra amiga que desejava, e ela dizia, eu desejava que mais eu tivesse terra, e então o marido dela disse, se eu tivesse mais terra, nem ao diabo eu temeria. Aí diz que o diabo ouviu a história e preparou uma cilada para ele. Certo dia ele estava caminhando e estava vendo uma terra para comprar, e o dono de uma grande terra lançou-lhe um desafio. Diz, o senhor quer essa terra? Quero. Quanto de terra você precisa? Olha, eu gostaria de ter muito, mas eu não posso. Ele diz, então eu faço um desafio. Volte aqui amanhã, ao nascer do sol. E preste atenção. Toda a terra que você quiser, eu a darei a você. Desde que você, ao nascer do sol, comece uma caminhada ou uma corrida. E quando o sol se pôr, aonde você estiver parado, do ponto onde você saiu ao ponto onde você chegou, essa terra será sua. Trato feito. No outro dia, aquele homem foi lá,
preparou a sua matulinha, o seu pouco de comida e água. Ao nascer do sol, ele estava pronto. Ele, ao longe, os seus olhos desejaram aquela quantidade infinita de terra, e ele começou a sua jornada. E caminhou a largos passos, suando, caminhando. Passou-se a manhã. Chegou próximo ao meio-dia e ele já suado. E toda vez que ele queria dar uma pausa, ele pensava, mas eu posso andar um pouco mais rápido. Eu podia parar aqui, mas se eu parar eu vou perder tempo. E eu vou perder terra. Eu vou continuar mais um pouco. As pausas dele eram muito pequeninas. E então ele continuava a sua jornada. E esse homem continuou, virou o meio-dia, a sua jornada não parava, com pequenas pausas para uns goles d'água, alguma comida que ele pudesse ali ingerir, e a sua caminhada continua. E ele já começava a sentir cãibras nas pernas, dores no corpo e um pouco da exaustão que já o acometia daquela longa caminhada de um dia inteiro. E aí ele tinha uma briga interna. Ele dizia, olhava para trás e dizia, agora chega. Eu já tenho muita terra. E de repente no seu coração vinha aquela vozinha dizendo, vai mais. Mais um pouco. Não seja tolo. Você pode ter mais terra. Então aquele homem continuou. E quando foi chegando próximo do sol se pôr, 4:30, 5 horas da tarde, ele apressou o passo. E começou a correr aos limites da sua força. E começou a correr sem parar, porque ele queria chegar ao ponto mais longínquo que ele conseguisse, até que o sol se põe. E ele então cai ao chão com exaustão. E os amigos daquele homem chegam perto para celebrar com ele, dizendo, olha, parabéns! E aquele homem imóvel, parabéns! E ali, alguém perguntou para ele, de quanta terra precisa um homem? E de repente viram o corpo daquele homem, nariz ensanguentado, morto, a exaustão. Então um dos seus amigos pega uma pá, cava uma cova de 2 metros de profundidade, olha para os outros amigos e diz, quanta terra precisa um homem? 2 metros abaixo do chão, o suficiente para ser enterrado. Cuidado com as prioridades do seu coração. Cuidado com aquilo que você estabelece como sua prioridade máxima. Porque você vai se ver correndo de forma insaciável atrás daquilo que você considera a coisa mais importante da sua vida. O apóstolo Paulo, ainda em Timóteo, nós lemos parte do texto, e o versículo 17 ao 19 diz assim, exorta aos ricos do presente século, no capítulo 6 de Timóteo, tá, irmãos? 1 Timóteo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o aprazimento, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem a si mesmos tesouros sólidos, de fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Irmãos, prestem atenção, e prestem muito atenção nisso. Quando a gente coloca as primeiras coisas nos primeiros lugares, quando a gente entende que o fundamento da nossa vida é o Senhor, somente Ele é fundamento inabalável. Qualquer outro fundamento desta vida é solo arenoso, é perecível. E se você fundamentar a sua vida em solo perecível, tão logo este fundamento pereça, perecerá a sua vida também.
Mas quando a gente entende que Deus é tudo o que a gente precisa, que Ele é tudo que a gente busca, irmãos, entenda uma coisa, é por isso que o apóstolo Paulo dizia, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura, nem principado, nem potestade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Ele é rocha inabalável, fundamento sólido. E quando você entende isso, tudo mais passa a ser as demais coisas que nós vamos falar no outro domingo. A gente precisa entender isso. Eu acho que vale a pena reler aqui, porque eu já li essa citação uma vez aqui, uma citação de C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, do capítulo chamado Da Esperança. Ele diz o seguinte: a esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que, ao contrário do que o homem moderno pensa, o anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma forma de escapismo ou de autoilusão, mas uma das coisas que se espera do cristão. Não significa que se deve deixar o mundo presente tal como será. Não significa e se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por esse mundo eram exatamente aqueles que pensaram no outro mundo. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos deixaram a sua marca sobre a terra, precisamente porque as suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, se tornaram tão incompetentes neste mundo aqui. Se você aspirar o céu, ganhará a terra de lambuja. Mas se você aspirar a terra, perderá ambos. Se você almeja e se o seu alvo está em Cristo Jesus, somente assim, tendo ou não tendo, a sua alegria não pode ser circunstancial, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Foi por esse motivo e porque o amor a Deus superava a qualquer outra coisa, é que um homem chamado Jó, após ter perdido tudo, é capaz de dizer, e orando aos céus, ainda que com dor, Deus deu, Deus tirou, bendito o nome do Senhor. É por isso que Jeremias, que foi profeta em um dos tempos mais duros do povo de Israel, que ele escreve um livro inteiro de pranto, chamado Lamentações. Lá no capítulo 3, ele começa descrevendo toda a sua dor, dizendo: eu sou o homem que viu a mão de Deus pesando sobre o seu povo. Ele quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia, ele lançou flechas no meu coração, mas mesmo diante de toda a dor, esse homem Jeremias foi capaz de dizer: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são infinitas, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, Ele é a minha porção, Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho, e quando Deus for tudo o que nós temos, nós não precisaremos de mais nada. Mas ainda assim,
por graça infinita, por bondade misericordiosa, é que Ele olha para nós e nos abençoa com toda sorte de bens. Não que Ele nos dê tudo que nós pedimos, não. Mas Ele conhece as nossas necessidades e, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Reorganize as prioridades do teu coração. Sabe por quê? Porque caso contrário, se as suas prioridades, ou se a sua prioridade for o seu trabalho, o dia que você perdê-lo, você desesperará da vida. A gente não precisa ir longe, aqui nessa igreja está cheia de histórias, de pessoas que viveram momentos difíceis e duros e caminham aqui servindo ao Senhor. Como é que pode um casal sepultar 2 filhos depois de um trágico acidente de carro e ainda assim servir com alegria ao Senhor? Como é que pode uma mãe vir aqui enterrar uma menina de 22, 23 anos de idade, carcomida em cerca de 2 meses, 3 meses, de um câncer tenebroso, e ainda vir aqui à frente da igreja, de voz embargada, agradecer o apoio que as pessoas deram a ela? Como é que pode? Como é que pode uma mãe sepultar um filho pequeno de um afogamento? Não é, Marilza? Ou sepultar a irmã que foi morta em um ato violento, vítima das mãos do próprio filho, e ainda assim servir ao Senhor? Como pode? Como pode, Robson, uma mãe, sepultar um filho nas proximidades do Natal, um menino que sai para soltar pipa e não volta mais para casa, 12, 13 anos de idade? Como é que pode? Como é que pode uma vida se sustentar por isso? Sabe por quê? Porque essas vidas podem dizer com toda convicção que a minha rocha é o Senhor e eu sei que o meu Redentor vive. Só assim a gente é capaz de viver, de desbravar, de viver essa vida louca, glorificando a Deus conforme a sua vontade. Reorganize as prioridades do seu coração. Faça-o logo. Que Ele seja o primeiro em todas as coisas. Para que em todas as coisas Ele seja glorificado em sua vida. Em nome de Jesus. Amém? O bem mais precioso que um ser humano pode receber, a pérola de grande valor, nos foi dada e não pode nos ser tirada. A salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entendermos as prioridades da vida, nos ajuda a reorganizarmos a prioridade do coração, a fim de que nós não corramos exaustivamente em busca daquilo que nada acrescenta, mas que a nossa caminhada seja com os olhos fitos no Senhor, aquele que é o autor e consumador da fé, na convicção de que, independentemente de quaisquer circunstâncias que venhamos passar, Tu és a nossa rocha, Tu és a fortaleza do Teu povo. E assim, com os olhos fitos nos céus, tenhamos a capacidade de viver neste mundo para a glória do Teu nome, com
alegria, com galhardia, com força, fé e perseverança, a fim de que as circunstâncias adversas não nos roubem a alegria do viver, porque a nossa alegria está em algo que vai além desta própria vida. Lá onde o nosso tesouro, onde a coroa da vida está guardada para aqueles a quem o Senhor escolheu, e aqueles que terão o privilégio de ouvir do Senhor: foste fiel até a morte, recebe a coroa da vida. Obrigado, obrigado pela fé que nos sustenta, obrigado pela esperança inabalável, obrigado pela herança incorruptível. E aqueles que ainda não experimentaram a indizível alegria da esperança em Cristo Jesus, ó Deus, trata-lhes o coração, retira-lhes da mesquinheza dessa vida, das limitações deste pequeno e mundo caído. Muito obrigado pela viva esperança em Cristo Jesus. Seja sempre o Senhor dos nossos corações, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. O Senhor cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém.